Olá, amados, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz por estar partilhando com vocês essa série de estudos, meditações sobre o reino. Hoje é a 7ª semana. E o desejo do meu coração, como sempre digo, é que você anseie, anele, abra a sua mente, o seu entendimento para se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, na dinâmica de oração, na vida de meditação. Semana passada nós falamos sobre isso, né? A necessidade da gente meditar. Nós falamos sobre alguns aspectos de Mateus capítulo 5 a 7, sobre a necessidade da gente ler Mateus 24 e 25, sermão profético de Jesus, dentre outros textos. E Mateus 6,33 diz exatamente isso, né? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, que o Senhor aplique ao meu coração e ao seu coração a sua palavra. Vamos pensar um pouquinho sobre meditação hoje e sobre outros aspectos que são fundamentais para que a gente continue desejoso de participar e partilhar as novidades do reino que nos são dadas à luz do Espírito Santo, da palavra de Deus. Então, eu procurei meditar a palavra, né, o sentido da palavra meditar. E a palavra meditar, ela, na origem grega, ela me surpreendeu, porque eu sempre pensei que meditar fosse uma questão da mente, né? A gente usa a nossa mente para meditar, mas, na verdade, a palavra tem um significado muito mais amplo. Meditar significa colocar seu coração nisso, praticar. Então, meditação é muito mais do que uma questão de mente, é uma questão do coração. É exatamente por isso que o Salmo 19 nos é dito o seguinte: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Meditação, como disse antes, é mais do que usar a mente, é usar o seu coração, tá? Você coloca seu coração sobre aquilo que você anseia meditar, sobre a palavra de Deus, sobre o próprio Deus, sobre a dinâmica de oração, né, nos momentos de solitude, e aí você vai ponderar sobre ela. Mas não com a sua mente natural, mas com a sua mente renovada, dentro de uma dinâmica de espiritualidade. Isso é meditação. O Senhor Jesus, ele disse na abertura do Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a quem que pertence o reino dos céus? O que é o reino dos céus, o reino celestial? Quem são essas pessoas que participam do reino? É dito: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, essas assim chamadas bem-aventuranças, elas realmente são uma imagem do que é o reino dos céus. Essas bem-aventuranças, elas vão nos relatar o caráter do rei, né? E que seu caráter deve também ser parte daqueles que estão em seu reino. Os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito. Quando você ouve sobre o reino dos céus, ele pode até não impressionar com boas notícias de algum modo. Ele parece ser duro, parece ser difícil, parece que exige muito, parece que é cheio de condições e que a gente tem que se esforçar muito por ele. Os violentos é que possuem o reino dos céus. Mas a violência não é essa violência que a gente vê no mundo. Nós vimos semana passada a respeito. É aquela que a gente pratica contra nós mesmos, né? Para que o espírito tenha preeminência na nossa vida, não a carne. É isso que a gente precisa entender, porque isso não soa como um evangelho, uma boa notícia, mas na verdade é uma boa notícia. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado significa feliz, né? Felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Alguns que ouvem a mensagem podem até dizer: não há muita felicidade nisso. Ela tira a sua felicidade, ela é tão difícil, a vida cristã. Só que essa é a verdadeira felicidade. A gente não conhece a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, até que a gente entenda e entre na dimensão da pobreza de espírito, né? E aí a gente é colocado nessa outra dimensão do bem-aventurado, da felicidade, porque não temos outro bem além do Senhor. Todos somos pessoas pobres. Não pense que você que está me ouvindo, você é humilde. Quando as pessoas dizem: olha, veja como eu sou humilde, você sabe que essa é uma expressão que é mais soberba, tá?
E a soberba é pecado, né? Então o que é o pecado? Como é que acontece o pecado? Vamos voltar lá para o início, aquele arcanjo lindo, né? No passado, Lúcifer, ele começou a pensar em si mesmo. Ele foi criado por Deus com muita beleza, com muito talento. Ele foi colocado no lugar mais elevado como um querubim no trono de Deus. Ele era o suposto líder dos anjos, a hoste angelical, né, para adorar e cantar louvores ao nosso Deus. Foi dado a ele grande poder e autoridade. Só que, ao invés dele ser consciente somente de Deus, seu Criador, ele começou a olhar para si. Oh, quão bonito eu sou, quão talentoso, quão poderoso, que posição, que autoridade. Ele começou a ser autoconsciente. Quanto mais ele era consciente de si mesmo, né, mais soberbo, mais ambicioso ele foi se tornando. Ele queria ser igual a Deus. É assim que o pecado entrou no mundo. E o mesmo aconteceu conosco, né? Deus criou Adão e Eva na sua imagem, conforme a sua semelhança, para a glória dele, para obedecer a ele, para honrar a Deus e para guardar os seus mandamentos. Mas num dado momento o homem começou a pensar em si mesmo, o ego, né? Eu quero ser Deus, eu estou sobre todas as criaturas, mas isso não é suficiente. Eu quero ser Deus. Isso é soberba, né? Autoconsciência, autoimportância, autoglória. Essa é a raiz dos pecados. A egolatria. Esse é o espírito do mundo, né? Do reino desse mundo. E hoje, mais do que nunca, amados, o espírito da época, ele tem demonstrado como mudou a mente dessa geração e mais especificamente esses dias como hoje. Hoje é dia 27 de abril, né? Estou gravando para amanhã. A gente está vendo a balbúrdia da nossa nação com relação a fake news, com relação a valores invertidos. As pessoas respeitam e adoram aqueles que são soberbos, que são arrogantes, que são carismáticos, que são capazes de projetar a si mesmo sobre outras pessoas, que são ambiciosos buscando a si mesmo. Estas são as pessoas que o mundo está respeitando hoje. Esse é o espírito do reino desse mundo. E é assim que nós somos, infelizmente. Nós nascemos com essa soberba. Pensamos mais em nós, né, do que em qualquer outra das coisas. Mas quando Cristo vem a nós no novo nascimento, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente deixa de ter, de dar vazão a esses pensamentos. A gente começa a estudar, a analisar esse espírito da época tomando conta dessa geração. Se você pensa que é humilde, espere, né? Até que alguém diga algo que você pensa que você não merecia ouvir, né? Porque você pensa que você não merece uma crítica. Você pensa que você é melhor do que aquilo que alguém disse a seu respeito. Então isso é soberba, né? Por que a gente fica ferido quando as pessoas nos criticam? Isso é soberba. A soberba, ela infelizmente está na nossa Constituição. A gente não tem cura para ela de nós mesmos. Mas o reino dos céus é inteiramente diferente. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Não é o arrogante de espírito, né? Como aqueles lá de Laodiceia que disseram lá em Apocalipse, né? Somos ricos, nada nos falta, temos tudo. Então o pobre de espírito é um caráter, né? Uma peculiaridade tal que ela não é terrena. Você não pode encontrar esse caráter da pobreza de espírito sobre a terra, ele vem do céu e aí nos alcança. Aí sim, a gente na terra experiencia esse valor. Porque quando o Rei dos Céus visitou essa terra, ele trouxe esse caráter a esse mundo, né? Qual é o caráter de Cristo? Filipenses 2, de 5 a 8, diz assim, ó: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, em outras palavras, esse é o seu direito, né? Mas ele esvaziou a si mesmo de toda a sua glória, de toda a sua honra, de toda a adoração que lhe é devida, que é o direito dele, né? E ele não pode esvaziar a sua deidade porque ele é o que ele é. Ele é Deus eternamente. Mas ele colocou de lado todas as coisas ligadas à sua deidade e tomou a forma de um escravo por amor. Isso é um sentimento interior. Isso é ser pobre de espírito. Fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pobre de espírito. Você só pode encontrar isso em Jesus Cristo, não é? O Rei dos céus. Você poderia pensar num rei cavalgando um cavalo, comandando, demandando, sendo serviço, mas o Senhor disse que no reino dos céus é diferente. A gente vê na nossa nação essa não sei nem definir, mas é uma balbúrdia, né?
a nossa nação está vivendo um caos político, tá? Prejudicando a todos os povos da nossa nação. E isso é complicado. Mas Jesus, ele veio para servir, não veio para ser servido. Ele veio para dar a sua vida para o resgate de muitos. Isso é ser pobre de espírito. É ali que a gente vai encontrar. Porque esse pobre de espírito é colocado de uma maneira clara na primeira bem-aventurança. E por que será que isso é colocado? Que o pobre de espírito é colocado na primeira bem-aventurança? Quando a gente pensa em Deus, provavelmente a gente colocaria em primeiro lugar o amor, porque Deus é amor. Só que nas bem-aventuranças, o pobre de espírito é que vem primeiro. É a primeira bênção porque, na verdade, ela não está relacionada a Deus, está relacionada a nós. Tá? Esse é o lugar de onde ela deve começar. Todas as outras qualidades de Cristo que devem ser impressas e se tornarem nossas, vêm depois dessa primeira qualidade de ser pobre de espírito. Somente quando você é pobre de espírito é que todas as demais bem-aventuranças vão fluir na sua vida e na minha vida. E esta é a razão de ela ser colocada como a primeira bem-aventurança. Então, há uma obra do Espírito Santo. Como é que a gente pode fazer? Nós que somos naturalmente soberbos, mesmo embora não tendo nada. Está para além de nós, a gente não pode fazer, né? Isso é a obra de Deus, é a obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo opera o caráter do Rei em nossa vida, ele vai operar de duas formas. De forma positiva, ele vai revelar a glória e a beleza do Rei em nós. Você não sabe, né, quão feio você é, e até você não sabe se definir, mas quando você encontra a beleza real, aí você se define. A gente compara a gente mesmo com outras pessoas que consideramos inferiores a nós. Por quê? Por que a gente não comparar nós mesmos com pessoas superiores? Por causa da soberba. Então, uma revelação da beleza do Senhor vai reduzir a nossa beleza em cinzas. Perceba a visão de Cristo. Lembre de Daniel. Daniel é tido como uma pessoa perfeita, né? Quem pode ser comparado a Daniel? Ele era o primeiro-ministro do maior império do mundo daquela época, né? Administrava tantas coisas, mas seu inimigo não pôde encontrar nenhuma falha pela qual pudesse acusá-lo. Mas em Daniel, capítulo 10, versículo 7, quando ele vê a glória do Senhor, o que ele diz? Minha beleza se tornou em corrupção. Então, a razão para não sermos pobres de espírito é exatamente porque nós somos soberbos, nós somos arrogantes de espírito. E isso se dá exatamente por quê? Porque ainda não vimos o Senhor, mas quando a gente tem um encontro com o Senhor, essa arrogância some, essa soberba some, entramos no estágio do equilíbrio. Sempre a gente tende a comparar nós com outros irmãos, outras irmãs, né? Mas uma vez que o Espírito Santo revela Cristo a mim, a você, como nos revelou, a sua beleza se torna, e a minha beleza se torna em corrupção. Você não vai se alegrar, não vai se gabar mais de sua força ou da sua beleza, vai agir como Daniel, tá? Você cairá diante dele como se tivesse morto. Nosso problema é que vemos a nós mesmos, vemos a outros, mas não vemos a Cristo. Esse é o nosso problema. Quem é que está disposto, né? A pergunta que eu vou deixar para você, a abandonar a si mesmo. Quem é que está disposto a reconhecer que não é nada a menos que veja o único que é perfeito? Reflitam sobre isso. Porque o único que é perfeito, ele se deu na cruz do Calvário, renunciou a tudo, toda a sua glória, como vimos em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8. E se deu na cruz do Calvário por mim e por você. Portanto, reflita. Elimine a soberba da sua vida e viva na dimensão da pobreza de espírito. Amém? Próxima semana estaremos de volta. Se você quiser ouvir os outros estudos, você lá no nosso canal da Igreja Batista da Colina, você tem os outros 6, dentre outros estudos e mensagens, ok? Que Jesus, o nosso Senhor, continue abençoando a sua vida e ele imprimindo à luz do Espírito o desejo de crescer na graça e no conhecimento da sua vontade e do seu propósito.